Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a votação que teve ontem sobre o Conselho Fiscal de 2025, né? Da gestão de Marcelo Teixeira. Antes eu peço que vocês compartilhem, comentem, ativem o sininho para notificação e se inscrevem no canal, tá? Galera, Marcelo Teixeira está acabando com a instituição Santos, né? Tudo que ele fala é tudo mentira, tá? Ele só fica passando pano, né, nessa instituição chamada Santos Futebol Clube. E ontem ele sangrou o Santos fazendo essa votação aí no conselho que foi a favor dele, né? Porque todo mundo é a favor dele. E aí teve 109 a favores dessa fiscal, né? Que foi aprovada, bilionária aí de 1 bilhão, né? E 37 não aprovaram. E isso significa que 74%, né, das pessoas aprovaram esse coisa fiscal, né, de 2025, da gestão desse vergonhoso Marcelo Teixeira, né, que tá acabando com a imagem do Santos. E aí, ontem, no portão da Vila Belmiro, né, torcedores protestaram na saída da reunião, né, que teve dessa votação, né, do Conselho Fiscal. O presidente Marcelo Teixeira ouviu cobranças, né, e tentou dialogar, dando as desculpinhas dele, como sempre, para os torcedores, né, que já não aguenta mais a gestão desse cara, tá querendo que ele saia, né. Teve também, falaram que estão formalizando aí. Provavelmente eu acho que possa ser que não role. Vai ter que esperar mesmo a votação da eleição no final do ano. Mas estão querendo formular aí um impeachment, né? Fazer um documento para levar o impeachment para frente, para tentar tirar Marcelo Teixeira do cargo, porque depois dessa votação vergonhosa que ele fez do conselho, e o conselho aprovando as contas de 2025 com essa dívida de 1 bilhão, véi, só faz o Santos se afundar mais e mais ainda, a instituição, e acabar com a imagem que o Santos tem, né? E aí, fala que apesar de demonstrar preocupação, né, na situação financeira do clube, o Conselho Fiscal, como eu já falei, foi a favor, cara. Uma vergonha. Isso não pode deixar isso acontecer nessa gestão que está destruindo o Santos. E aí fala que o órgão destacou o parecer de uma autoria independente para retificar os números apresentados da gestão. Pode uma coisa dessa, rapaz? E ainda, aí, como eu falei, o balanço da dívida aproxima de 1 bilhão, né, de reais. E o número do balanço financeiro mostra um parecer, um passivo, né, de 998,5 milhões de reais. Para você ver o passivo, como já tá nessa situação. E aí, desde o Santos, né, tem mais de 470 milhões de dívidas de curto prazo, em curto prazo, para você ver como a situação do Santos tá tão decadente, tão caótica, tá sangrando, né, como o povo estão falando, né, tá sangrando, o Santos está morrendo, vamos se dizer, entre aspas, né, com essa gestão. E o vencimento é em até 12 meses, o vencimento dessa dívida de curto prazo, entendeu? E os débitos de médio e longo prazo, acima de um ano, são de 761 milhões, entendeu? Ó o número que chegou, ó o que a gestão deixou. E ele fala que isso já vem antes da gestão dele, entendeu? Tudo bem, pode até ser antes da gestão dele, mas ele continua pegando na gestão dele e sangrando a imagem do Santos, entendeu? Isso é uma vergonha para a instituição. E aí fala que, né, que ainda mais de 233,4 milhões
de receitas diferenciadas que não são contabilizadas. Imagine esse valor que ainda na receita não é contabilizado, entendeu? Do endividamento, né? Por se tratar de uma obrigação de performance. Imagine, e um compromisso de entrega, não de pagamento, entendeu? De vez de ser de pagamento, é de compromisso de entrega, entendeu? E aí, só para vocês entenderem, ó a situação como tá, a situação do Santos precária, com esse cara na presidência, só tá afundando mais ainda. E ele ainda tem uma dívida com o Neymar, né? Que ele pode resolver essa dívida com o Neymar caso ele seja eleito, entendeu? Imagina se ele for reeleito, aí ele vai fazer acertar essa dívida com o Neymar, que tem um valor que era para ele pagar Neymar, e ele não pagou, entendeu? Que a obrigação dele é pagar essa dívida que ele tem com o Neymar. E aí, continuando, né? Ainda se fala o seguinte: em contrapartida, o clube obteve uma receita aproximadamente dos 700 milhões no ano de retorno na Série A. Quando o Santos subiu do 2024 para 2025, né? Ele teve 700 milhões de retorno, né? Quando ele subiu para a Série A do brasileiro. O valor supera 60%, né? Previsto para 2025. Ó a situação. E ainda fala, destaca-se também o valor com a venda de atletas, que superou a previsão orçamentária. Foram 188,5 milhões, entendeu? Contra 100,3 milhões do planejamento. E aí, continuando para terminar, né? Fala o seguinte: a arrecadação superior do planejado serviu para aliviar o resultado esperado para 2025. O Santos terminou o ano com déficit, né, de 79,3 milhões, enquanto a previsão se aproximava dos 900 milhões, né? Ali entre 89,5 milhões de reais. Então, para vocês entenderem, entendeu? Essa foi as contas que o conselho, a favor desse descarado, desse cara que é um... Não posso falar a palavra que eu quero dizer, né? Mas ele é um destruidor da marca Santos, né? Que tá acabando com o Santos. Por isso que o Santos não tá dando resultado em campo, porque o que se reflete fora se reflete em campo também. E com isso, o Santos não tem dinheiro para contratar grandes jogadores. Por isso que tem que ser por empréstimo, entendeu? Ou jogadores mais baratos que dê para o Santos pagar salário. Porque com essa gestão que tá aí, o Santos vai continuar se afundando mais e mais. E se continuar assim, rapaz, o Santos vai continuar brigando para não cair. Não vai vir título tão cedo, né? A gente tá na Sul-Americana agora, que vai estrear amanhã. Mas qual é a garantia que tem que pode ganhar a Sul-Americana? Pode ganhar uma Copa do Brasil? Pode se distanciar mais da zona de abaixamento do Campeonato Brasileiro? Com essa situação que tá fora de campo, refletindo no campo. Então, esse cara tem que sair urgente da presidência. Porque se ele continuar e for reeleito, o Santos só vai piorar cada vez mais. E aí, para o Santos sair dessa situação, como eu já falei em vídeos anteriores, só sendo vendido. Caso virando o quê? SAF. Uma empresa vindo comprar para poder pagar as dívidas, entendeu? E arrumar a casa e colocar o Santos no lugar. Ou
A outra opção é ele saindo e vindo um outro presidente e tentar, pelo menos, ajeitar aos poucos, porque vai ser complicado arrumar o que Marcelo Teixeira está deixando, né? A casa do Santos, melhorar essas dívidas para poder conseguir, né, ter frutos fora e dentro de campo, entendeu? E o Santos voltar a ser o Santos que é, entendeu? Pô, quem acredita, né, vai dizer o seguinte, como já falaram aí no noticiário, Pelé, mesmo a gente acreditando em Deus, né, Pelé lá no céu, ele deve estar chorando, cara, com a situação que ele deve estar lá de cima vendo o que o Santos tá passando. Então, o Santos precisa urgentemente fazer um impeachment para tirar esse Marcelo Teixeira urgente da presidência, ou, se for caso, esperar até o final do ano que ele não seja reeleito, porque se ele for reeleito, velho, o clube vai, não digo que vai se acabar, entendeu? Porque não se acaba, porque tem torcedores aí que apoia, entendeu? Não vai abandonar o Santos, entendeu? Mas, velho, não vai ter estádio novo como estão se estão dizendo que quer fazer. Essa reforma que eles estão querendo fazer no estádio aí da Vila Belmiro, não sei se vai sair realmente para a Sul-Americana, que eles querem fazer para aumentar um pouquinho da capacidade para a Sul-Americana, né? Então, nada que vem dessa presidência hoje não dá para acreditar, entendeu? Pela vergonha que esse Marcelo Teixeira e seus Bemilolândia, né, como diz o povo, né, da Bibilorândia, né, Bemilorândia, um negócio assim, tá fazendo esse grupinho dele. Então, galera, levanta a mão pra cima, pedir a Deus e torcer aí que ele saia para as coisas melhorar, entendeu? Ou o Santos vire SAF para poder realmente as coisas voltar para o seu lugar, porque a situação de ontem foi muito vergonhosa, o que os conselheiros fizeram em aprovar o Conselho Fiscal de 2025 dessa gestão dele, entendeu? Se vocês pegarem aí, né, na rede vizinha, no próprio meu perfil, né, nos stories, e de outros perfis aí sobre o Santos, né, de correspondente sobre o Santos aí, vocês vão ver vídeo da torcida batendo palma para esse conselheiro. Os conselheiros que estavam saindo dessa reunião, dessa votação, batendo palma para eles, entendeu? Em forma de ironia, porque é uma vergonha. É uma vergonha que está acontecendo com a instituição Santos Futebol Clube, entendeu? Então, essa é a notícia, né, sobre a reunião que teve ontem da votação do Conselho Fiscal, tá? Torcer aí para tudo se resolver e o Santos voltar a ser Santos novamente, dar alegria a nós torcedores, né, que tudo que a gente quer, entendeu? Tanto fora de campo como dentro de campo, com a gestão boa, dentro de campo dando resultado, trazendo os títulos novamente, né, brigando com grandes times brasileiros que hoje vocês sabem quais são, que estão bem aí, né? Porque isso não é o que o Santos merece hoje, né? Passar por que tá passando. Então, galera, muito obrigado por quem assistiu, tá? Essa foi a minha indignação aí, essa foi a notícia aí que eu trouxe aí pra vocês, tá? Muito obrigado por quem assistiu, compartilha, comenta, ativa o sininho para não perder notificação e se inscreve no canal, tá? Espero vocês nos próximos vídeos e falou!